Convido a leitura da palavra, carta de Judas, lá no finalzinho da Bíblia, pertinho do Apocalipse, versículos 24 e 25, dois últimos versículos da carta. A gente não fala capítulo porque não tem capítulo, né? É só uma carta escrita direta sem capítulos. Judas, versos 24 e 25. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as coisas, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Irmãos, essa carta foi escrita, direcionada, o próprio Judas diz isto, aos cristãos fiéis. Ele diz assim no início da sua carta: aos chamados, santificados pelo Deus Pai e preservados por Jesus Cristo. Então a igreja vivia um momento difícil naqueles dias de Judas. Muitas infiltrações na igreja primitiva, muitas heresias, muitos ensinos errados entravam para tentar influenciar a igreja e enfraquecer a igreja. Então Judas escreve essa carta desafiando a igreja a batalhar na fé. Esse é o ponto central da carta, para batalhares pela fé. Ou seja, a resistir aquelas pessoas impiedosas que infiltravam na igreja para promover divisões. Eram pessoas que ensinavam coisas imorais. Eram pessoas que negavam ao Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo escreve para alertar a igreja. E esse mesmo alerta, queridos, nós precisamos nos dias de hoje. Que nós temos tanta coisa ruim rondando a vida da igreja. Nós temos aí tantos demônios usados por Satanás, tentando infiltrar nas igrejas que são fiéis ao Senhor, e trazer ensinos errados, ensinos não bíblicos, ensinos que são condenados pelo próprio Deus. Então esse foi o objetivo de Judas. E ele desafia a igreja, como nos desafia também, a batalhar e a sermos fiéis. E ele termina a carta com esses dois últimos versículos, trazendo para a gente um convite. O convite à adoração. Um teólogo do passado diz assim: aqui está a doxologia. A palavra doxologia significa hino de glorificação a Deus. A doxologia mais completa do Novo Testamento e uma conclusão oportuna para uma carta tão séria e sagrada. E outro diz assim que nós temos aqui um compêndio, ou seja, um resumo a respeito da adoração. Eu li uma historinha esses dias que eu achei interessante. Diz que certa feita um aluno perguntou a um professor seu de escola dominical, ele perguntou para o seu professor: professor, o que é adoração genuína e como podemos identificá-la? Essa pergunta é oportuna, porque hoje nós temos muitos adoradores, né, entre aspas, por aí, que são adoradores só na hora do culto. São adoradores só enquanto estão diante dos microfones. São adoradores só enquanto estão diante das câmeras. Mas lá fora só Deus sabe o que estão fazendo. Então, essa pessoa perguntou ao seu professor, né, o que é adoração genuína e como podemos identificá-la. O professor ficou calado por um instante, pensou e depois respondeu: uma adoração genuína é aquela que, primeiro, transforma a vida do adorador. Então esse adorador, por sua vez, pelo resultado da adoração, tornar-se-á uma referência de caráter, de integridade, de santidade e de competência. Isso tudo vai resumir em quê? Ele vai fazer diferença onde ele vive, ele vai fazer diferença onde ele trabalha, ele vai fazer diferença com quem se relaciona.
Então esse é o verdadeiro adorador. Então Judas nos convida a adorarmos ao Senhor nesta noite e que nosso coração seja encontrado por Deus como verdadeiros adoradores. E que a gente saia daqui para continuar adorando o Senhor com a nossa vida lá fora. Onde nosso pastor falou exatamente sobre isso, né? No culto à noite, que nós devemos ser adoradores 24 horas por dia. O culto não termina aqui na igreja, mas o culto continua durante 24 horas por dia. Então, Judas nos convida a adorar, um convite à adoração. 3 vezes, queridos, aparece no Novo Testamento essa expressão, aquele que é poderoso. Ela aparece citada por Paulo em Romanos 16, 25, e diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Aquele que é poderoso. Ou seja, Paulo adora a Deus, Paulo dá louvores a Deus, porque ele é poderoso para vos confirmar. Ou seja, Deus é a única pessoa que pode nos dar o fundamento para que na nossa vida ninguém possa nos destruir. Pedro diz que o inimigo está ao nosso derredor. E Paulo diz aqui que Deus é o único que pode nos fortalecer de tal maneira que ninguém possa nos destruir. E ele usa novamente em Efésios capítulo 3, verso 20, e diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ou seja, ele fala aqui sobre a graça, né? Esse Deus cuja graça nunca se esgotou, cuja graça nunca se esgotará. Esse Deus em quem nós podemos pedir e nunca vamos pedir a Ele muito. Muitas vezes alguém pede alguma coisa e fala: puxa vida, você está pedindo muito, eu não dou conta, né? Somente se for dinheiro emprestado, né? Mas esse Deus é um Deus que ninguém vai chegar perto dele e ele vai fazer: você já pediu muito, Emílio, posso pedir mais não. Sua conta já esgotou, né? Mas ele é infinito, sua graça é infinita, né? Então, voltando para Judas, Judas sabe dos perigos que estão rondando a igreja naqueles dias, como o Espírito do Senhor sabe os perigos que rondam as nossas igrejas também nesse dia. E Judas estava tranquilo, irmãos. Estava tranquilo. Ou seja, ele não sentia nem demonstra nenhum pânico no seu coração. Em todas as suas palavras, em toda a sua carta, ele não demonstra qualquer medo, qualquer temor no seu coração. Então, por quê? Porque está falando sobre aquele que é poderoso para proteger, para nos proteger dos erros e de todos os males que essa vida está nos cercando. Todas as maldades que essa vida está nos ofertando. Então ele oferece aqui, mais uma vez, o louvor a Deus. E ele diz: aquele que é poderoso. Aquele que é poderoso. Primeiramente, devemos adorar aquele que é poderoso para nos impedir de cair. Ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. E a palavra usada aqui para tropeços, ela significa também escorregar. Eu creio que Judas estava pensando naqueles cavalos tão fortes do exército romano, que carregavam os guerreiros, e aqueles cavalos não podiam cair. Aqueles cavalos não podiam tropeçar, porque senão a guerra, os soldados perderiam a guerra. Então ele está dizendo que ele pode nos guardar de tropeços. E também pode ser uma pessoa boa, que é guardada de qualquer tipo de erro. Seu coração está tão envolvido por aquele que é poderoso, que não vai se envolver com qualquer tipo de erro, qualquer tipo de maldade. E o salmista diz assim: ele não permitirá que os teus pés vacilem. Portanto, amados, caminhar com Deus é caminhar em segurança até na senda mais perigosa e escorregadia. Caminhar com Deus. Então, aquele que é poderoso
para nos impedir de tropeçar, de escorregar. Nós devemos adorar esse Deus que é poderoso. Por exemplo, os escaladores de montanhas, né? A gente vê aquela fila grande de pessoas escalando uma montanha, e entre eles há um cabo que vai ligando um ao outro. O mais experiente vai em cima, vai à frente. E muitas vezes o menos experiente vai atrás. Porque se ele escorregar, ele vai ter suporte. Então, o Senhor é o nosso suporte para que a gente não escorregue, para que a gente não caia, para que a gente não sofra com a queda. Então, assim é o nosso Deus, é esse Deus que Judas está dizendo, vamos adorar esse Deus. Ele é poderoso para nos guardar dos tropeços. Então, vamos louvar esse Deus. Se você corre algum risco de tropeço, fala com esse Deus Todo-Poderoso. Fala, Senhor, eu preciso de proteção. Senhor, muitas vezes nós precisamos de proteção porque nós estamos longe dele. Que nós não estamos vivendo em comunhão com ele. Então, adoremos esse Deus que pode e é poderoso para nos impedir de cair. A segunda expressão usada por Judas aqui no texto, ele diz, adoremos aquele que é poderoso para nos apresentar sem mancha diante do tribunal. Aquele que é poderoso para nos apresentar, ele diz assim, imaculados diante da sua glória. E Judas usa aqui a expressão que era usada no Velho Testamento, nos sacrifícios. Deuteronômio 22, versos 19 a 21, diz assim a palavra do Senhor, apresentará um macho sem defeito do rebanho, isto é, um boi, um carneiro ou um bode, a fim de que seja aceito em seu favor. Não trago nenhum animal defeituoso, porque não será aceito em favor de vocês. O animal, para ser aceitável, não poderá ter defeito nem mácula. Então aparece aqui a palavra imaculados. Essa palavra era usada nos sacrifícios feitos aos deuses, né? Quando as pessoas se juntavam para oferecer sacrifício aos deuses. Então eles traziam ali um animal para ser apresentado, e esse animal não podia estar cheio de defeitos ou de manchas, senão aquele Deus não iria aceitar. Então Judas pega esse costume da época e aplica ao Velho Testamento e trazendo para nós os dias de hoje, que o sacrifício cheio de mancha, cheio de defeito, imaculado, não é aceitável. Manchado, ele não é aceito diante de Deus. Não é apto para ser entregue. Então isso nos mostra, queridos, que quando nós nos submetemos a esse Deus, a sua graça maravilhosa vai fazer de nossas vidas um sacrifício apto ao Senhor. Ele mesmo vai fazer isso. Não somos nós, porque nós não temos recursos para isso. Mas Ele mesmo vai nos fazer aptos para sermos oferecidos para Ele mesmo. Então, mais uma vez, Ele fala, vamos adorar esse Deus poderoso. Ele pega você manchado do jeito que você está. Ele pega você cheio de defeitos do jeito que você está. Ele pega você cheio de pecados do jeito que você está. Ele pega você tão sujo do jeito que você está. E Ele te torna alvo mais que a neve, para que você seja apresentado diante dEle mesmo, sem defeito e perfeito. Muitas vezes, queridos, a gente vai evangelizar uma pessoa e ela usa isso como desculpa, fala, eu sou muito pecador, eu tenho vícios, eu não sirvo para ser crente. E então a gente tem de aplicar a ele a palavra do Senhor, dizendo, realmente nós não somos dignos, mas o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, nos torna dignos, nos torna alvos mais que a neve. Uma vez eu fui evangelizar um rapaz que estava drogado. Aliás, eu passei a noite na igreja, voltando de uma visita, ele estava sentado na frente da igreja. A igreja não tinha grade como aqui, era uma igreja sem grades, e ele estava sentado na escada da igreja fumando maconha.
Eu passei, olhei bem quem era, eu conheci, fui embora para casa. No dia seguinte, fui lá na casa dele. Ele era vizinho do presbítero meu. Ele chamava Geraldo, já faleceu. Eu falei, Geraldo, ontem eu passei em frente à igreja, você estava lá, sentado, fumando maconha. Ele falou, estava mesmo, pastor. Depois ela não faz isso mais, não. Isso atrapalha a vida da igreja, dá mau testemunho. Eles vão dizer que a nossa igreja está sendo usada para que a pessoa faça consumo de drogas. A esposa dele era crente, muito crente, e ele, a esposa e as 2 filhas, e ele não. Ele começou a chorar. Pastor, eu não queria mexer com droga, mas eu não consigo. Eu sou tão pecador. Estou tão fraco. E ele era fraco até no físico também, que ele era bem mirradinho, né? Bem miudinho. Eu falei, mas tem alguém que pode transformar a sua vida. Ele, você já sabe quem é, porque sua esposa é crente, suas filhas são crentes. Eu falei, Jesus pode mudar a sua vida. Ele falou, mas como que isso acontece? Aí eu apresentei para ele o plano de salvação. Eu sei que todos nós somos pecadores e que Deus é santo, mas que Deus ama o pecador, não ama o pecado, e por isso ele enviou Jesus para pagar o preço do nosso pecado. E então quando Jesus entra no nosso coração, ele nos torna limpos e nos liberta da escravidão do pecado. Aquele homem estava em prantos na hora que eu terminei de falar com ele. A esposa dele orando, né? Falei, ô Glória, a esposa estava lá orando, estava lá na cozinha orando. Eu vi que ela estava lá e as 2 filhas. Aí ele falou, pastor, eu quero ser Jesus. Falei, então vamos orar agora. Vamos orar agora. Nós oramos e ele foi alcançado pela graça maravilhosa. Ele falou, pastor, e agora como é que eu faço? A minha esposa é membro de outra igreja e eu vou para a sua e ela vai para a igreja dela. Eu falei, não, você vai com ela, com as 2 filhas para a igreja dela. É uma igreja evangélica que ensina a palavra, então você vai para lá. Não precisa ir para a minha igreja por causa de mim, não. Você vai dar apoio à sua esposa e às suas filhas. E nós tivemos ali um milagre, uma família totalmente transformada. Devemos adorar aquele que é poderoso para nos tornar imaculados. E o evangelista João disse que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Outra vez eu estava no púlpito pregando e eu vi que entrou um senhor, sentou no último banco, bem no cantinho, e ficou de cabeça abaixo o tempo todo. E eu fiquei olhando sempre para ele. Falei, mas esse senhor é visita, veio a primeira vez, ele não olha para ninguém, não olha aqui para o púlpito, cabeça abaixo o tempo todo. E a hora que terminou o culto, eu falei com o presbítero, estava comigo no púlpito, falei, olha, eu vou conversar com aquele senhor. Falei, cuida das pessoas para mim na porta da igreja. Ele falou, não, pode ir, pastor, vai, atende o rapaz lá que eu resolvo a coisa aqui. A hora que ele saiu, eu cumprimentei e falei, o que aconteceu com você? Você ficou todo de cabeça baixa, ele estava chorando. Eu, pastor, o senhor tem tempo para conversar comigo? Eu falei, tenho agora mesmo. Nós fomos para o meu gabinete e o presbítero ficou lá, cumprimentando o povo. E quando chegamos lá no meu gabinete, ele mostrou um documento dele, ele tinha acabado de sair da prisão, onde ele cumpriu 20 anos de cadeia, que ele havia cometido um assassinato. Ele falou, pastor, eu me converti lá dentro da cadeia, eu sou crente, mas eu sou um crente triste, não tenho alegria, porque toda hora me vem à mente o crime que eu cometi, isso não me deixa ser alegre. Ele falou, tem solução? Eu falei, tem. Agora, você vai receber o remédio agora. Eu falei, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aí você arrependeu do crime que cometeu, você pediu perdão para Deus, então você está perdoado.
Eu falei, quem fica lançando setas contra você é Satanás. Ele não quer que você tenha a alegria da salvação. Eu pensei até no Davi, quando diz, restitui-me a alegria da tua salvação, né? Davi estava triste por causa do seu pecado. Aí ele deu um sorriso tão bonito, falou, então eu estou perdoado. Eu falei, está perdoado. A Bíblia diz isso, não é eu que estou falando, é a Bíblia. Eu falei, levanta a sua cabeça, sorria. Eu falei, você está voltando para casa? Estou. Eu falei, você conhece a família desse senhor que aconteceu esse trágico acidente? Ele falou, conheço. Eu falei, então você vai chegar lá, vai procurar a família, vai pedir perdão para a família. Para a esposa e para os filhos. Você faz isso? Faço sim. Eu falei, aqui está meu telefone, assim que você resolver lá, você me liga. E ele foi embora. 3 dias depois ele me ligou numa alegria tão grande. Para o pastor ontem, eu criei coragem, fui lá. E pedi perdão à esposa e aos filhos, o casal de filhos. E eles me abraçaram, dizendo que são crentes também. Que eu estava perdoado. Então, irmãos, esse é o Jesus que nós servimos. Aquele que é poderoso para nos tornar imaculados. Porque ele pagou o preço de cada uma das nossas manchas. Ele pagou o preço de cada um dos nossos pecados. Por isso ele é poderoso. E por isso nós devemos adorá-lo. Por isso nós devemos falar desse Jesus maravilhoso para as pessoas. Milhões e milhões estão aí fora, escravizados. E precisam ser libertos por esse Jesus. Precisam experimentar essa lavagem pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Terceiro e último lugar, adoremos aquele que é poderoso para nos apresentar na sua presença com grande alegria. Ele diz assim, e para vos apresentar com exultação. Ou seja, sempre que se pensava em estar na presença de Deus, se pensava em medo. Se pensava em medo. Não, Deus é santo, eu sou pecador, eu tenho de entrar na presença de Deus com medo, com temor, com tremor. Envergonhado por causa da minha vida de pecado, como estava esse irmão que foi restaurado. Mas a graça do Pai é velada no Filho, na cruz do Calvário. Agora nos torna a vida alegres, e Ele sabe que nós temos sede da presença dEle. Pai, lá eu encontro o caso, andorinha, ninho para si, encontrei teus altares. Nós temos sede da presença de Deus. Então nós podemos nos apresentar diante dEle com alegria. E o salmista diz, servir ao Senhor com alegria. Nós tínhamos lá no Pará um irmão que já faleceu, que tinha uma cara muito triste. Sempre triste, sempre triste. E o nosso pastor, que era nosso líder, Reverendo Paulão, chamava ele de chorão. Porque toda vez que encontrava com a gente, ele começava a chorar, porque não ia explicar. E ele tinha um terreno abençoadíssimo. A lavoura dele era abençoadíssima, ele colhia de tudo. Mas não tinha alegria da salvação. E a gente pode também fazer um trabalho com ele, para que ele parasse com aquele choruminho dele e fosse uma pessoa alegre. A nossa igrejinha ficava no terreno dele. Ele construiu um terreno dele, na beira da Transamazônica, um galpão grande que servia para a escola e para a igreja. Então eu falei, como é que as pessoas vão te ver lá com a cara triste dessa? Eu falo, que Jesus é esse que você serve? Que Deus é esse que você serve? Que coloca você com essa cara de tristeza? Aí ele deu uma risadona. Para isso aí que Jesus quer ver no seu rosto, essa alegria mesmo. A alegria da salvação. Porque ele nos torna em condições de nos apresentarmos diante dele com alegria, com exultação. Então, ao invés de nós conhecermos aquele juiz severo, nós conhecemos um Pai cheio de amor, um Pai amoroso.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então muitas pessoas não conhecem esse Deus amoroso. E nós somos os porta-vozes dessa mensagem. Então devemos adorar a esse Deus, a esse Jesus que é poderoso, para nos colocar em condições de estarmos diante dele com alegria. Esse Deus que é poderoso planejou a nossa salvação antes da fundação do mundo. Esse Deus que é poderoso executou a nossa redenção na cruz do Calvário, em Jesus Cristo. Esse Deus que é poderoso vai consumar a nossa glorificação na volta de Jesus Cristo. Então, por isso nós devemos adorar a esse Deus que é todo poderoso. Porque Ele vai nos apresentar diante dEle com alegria, com exultação. Por isso que a gente canta, tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo vem dEle. Né? Nada do que foi feito, sem Ele se fez. Então, Ele mesmo nos purificou. Ele mesmo nos apresentará como noiva gloriosa naquele grande dia. O Apocalipse fala sobre isso. Que a noiva vai se apresentar gloriosa. Tudo isso é obra desse Deus Todo-Poderoso, a quem Judas nos convida para que o adoremos. O teólogo Mateus Henry diz assim: onde os salvos serão apresentados imaculados, ali haverá exultação jubilosa. Onde não haverá pecado, também não haverá sofrimento. Pois onde houver completa santidade, haverá também perfeita alegria. Um convite à adoração. Essa mensagem ao seu coração, meu coração, nessa noite. Judas nos convida a adorarmos aquele que é poderoso. Poderoso para nos guardar de cair. Ele está sempre nos segurando pela mão. Ele está sempre cuidando da nossa vida. Poderoso para nos apresentar sem mancha na sua presença, lavados pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Ele é poderoso para nos apresentar na sua presença com grande alegria. Por isso, o salvo é desafiado a viver uma vida de alegria. Ele é desafiado a transmitir alegria para as pessoas. Porque ele serve, ele adora a esse Deus que é todo-poderoso. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos agradecer a esse Deus todo-poderoso, porque nos amou antes da fundação do mundo e se entregou por nós. Logo em seguida, nós estaremos cantando mais um cântico de adoração. Pai querido, como é bom adorar o Senhor. Pai querido, como é bom a gente saber que o Senhor é poderoso. Pai, é poderoso para nos impedir de cair. Pai, nós não temos ideia quantas vezes durante o dia o Senhor tem nos protegido de quedas físicas, quedas espirituais, quedas morais. Pai, como é bom te adorar, que o Senhor é poderoso, junto com o Senhor Jesus Cristo, junto com o maravilhoso Deus Espírito Santo, para nos tornar imaculados. Pai, o pecado sujou a nossa vida, manchou a nossa vida. O pecado nos contaminou como câncer. Mas o Senhor providenciou o Senhor Jesus Cristo, cujo sangue nos purifica de todo pecado. Por isso, Pai, devemos te adorar. Pai, devemos te adorar também porque o Senhor mesmo tomou todas as providências, através da graça maravilhosa, para que possamos nos apresentar diante do Senhor com alegria. Por isso o salmista diz: servir ao Senhor com alegria. Pai, seus servos têm de ser alegres, alegria da salvação, alegria da vida eterna, alegria do perdão, alegria da nova mansão que está sendo preparada pelo Senhor Jesus para cada um de nós. Pai, que nós possamos viver para adorar ao Senhor tantos dias, tantos anos quanto o Senhor nos permitir, até o dia em que estaremos para sempre na presença do Senhor Jesus,
no lar celestial, para adorarmos por toda a eternidade. Pai, te agradecemos por nossas vidas, pelo grande amor do Senhor, pelo grande amor do Senhor Jesus, pelo grande amor do Deus Espírito Santo. Agradecemos, Senhor Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.